Então, galera, boa noite, prazer estar com vocês novamente, uma alegria, não é? Nada melhor do que uma aula na IMED, com a galera especial e inteligente como vocês, não é? Os engenheiros. Hoje nós vamos abordar algumas coisas muito interessantes e especialíssimas para a engenharia, tá? Os primeiros 20, 30% da aula nós vamos abordar os efluentes, aspectos físico e químico dos efluentes. Tá? William, tu que não estava aqui antes. Tá, pode jantar, tudo bem. Deixa eu dar um ok aqui. Boa noite, me atrasei um pouco, professor. Beleza? Não, tudo bem. Nós vamos abordar 4 capítulos da Química da Água, acompanhando o nosso passo a passo do planejamento que nós realizamos e que está lá no ABA. Tá, galera? Vamos direto ao ponto, então, já vamos começar a trabalhar, porque o tratamento de água, independente da especialidade de engenharia que vocês cursarem, é importantíssimo. Tá? Não se enxerga mais hoje uma construção no futuro, pequena, média, grande, gigantesca, sem uma instalação de captação e uso das águas da chuva. Ou, em determinados casos, principalmente em indústrias, captação, uso, reuso e tratamento das águas pluviais, que são as águas das chuvas. Primeiro capítulo hoje, então, nós vamos abordar o tratamento dos efluentes, aspectos físico-químicos. Vamos lá, galera. O que eu chamo de caracterização. Nós vamos andar meio que só preciso, quem é que vai ficar me respondendo aqui hoje, se está indo tudo bem quando perguntar? Alô? Eu posso responder. Maravilha. Maravilha. Ué. Por que não está funcionando? Estão enxergando aí o slide, caracterização de fluentes líquidos? Sim. Maravilha. Galera, olha só. Seja ela água da chuva, ou um efluente líquido de tratamento de esgoto, um efluente industrial, tá? Para que vocês tenham uma ideia exata do que vocês estão lidando, utilizando, tá? Estudando, vocês devem fazer uma caracterização. Mesmo as águas das chuvas, tá? Pelo seu aspecto físico-químico de grande qualidade, tá? Principalmente nas cidades pequenas e médias, como Passo Fundo, não é? Mesmo nas cidades grandes, depois de alguns milímetros de precipitação, as águas têm uma qualidade físico-química para deixar em condições de uso potável excelentes. Na forma da legislação, nós só não podemos bebê-la, né? Pelo menos nas grandes cidades, onde nós temos o tratamento de água potável com instalações como Passo Fundo, por exemplo, e na cidade em que vocês moram. Né? Obviamente, as águas das chuvas no interior do Nordeste, elas são estocadas para utilização potável para beber. Não é o nosso caso aqui. Mas, físico-quimicamente, a água da chuva é excelente. Eu, inclusive, aqui em casa, já realizei, como eu tenho os equipamentos mínimos indispensáveis para esse tipo de análise,
como pHmetro, não é? Vidrarias, eu muitas vezes já coletei águas das chuvas para verificar o seu pH, por exemplo, hoje à noite, verificar amanhã de manhã, qual a variação. Geralmente, na coleta, fica ao redor de 5,7, 5,8. No outro dia já está em 6,2, muito pertinho do pH ideal para tomar, que é mais ou menos 6,8, tá? Então, a água da chuva é muito bom, é uma qualidade excelente, certo? E vocês, engenheiros, podem ter a tranquilidade de estocá-la, no mínimo, para lavar a calçada, lavar os veículos. Não é? Mas esses aspectos de captação, tá? Estocagem, conservação, sanitização, nós vamos abordar nas nossas outras aulas. Tá? É chover no molhado, vocês já conhecem que a água é essencial para a vida humana, não é? E dela depende o bem-estar não só nosso, como dos animais no planeta todo. Né? Em qualquer região em que nós estudarmos, nós vamos chegarmos à conclusão que o desenvolvimento se processou de forma ordenada ou desordenada ao redor de mananciais de água. São raros as localidades com povoamento humano que não esteja próximo de uma boa fonte de água, não é? Então, o tratamento dos efluentes líquidos tem por objetivo preservar a qualidade da água, preservar os mananciais superficiais e subterrâneos, certo? Para que nós tenhamos água em quantidade suficiente para o nosso futuro, não é? Vamos agora para o conceito de poluição de água, que é muito tranquilo, tá? Certo? Qualquer substância ou forma de energia, inclusive, direta ou indiretamente, possa alterar a natureza da qualidade do corpo hídrico, de tal maneira que prejudique os legítimos usos que delas são feitas. O mais legítimo de todos é a dessedentação humana, o uso humano. Aqui nós já chegamos nos principais agentes poluidores da água, que são os sólidos em suspensão, animais mortos, galhos, não é? Folhas, etc. Matéria orgânica biodegradável, os nutrientes, os patógenos, as matérias orgânicas biodegradáveis, que junto com os nutrientes têm muito a ver com o esgoto doméstico, os sólidos inorgânicos dissolvidos, geralmente metais, gases dissolvidos. E eu coloquei para vocês, porque esses slides vão estar à disposição no AVA, algumas portarias muito importantes para vocês consultarem quando necessário. Não é? Na questão da caracterização da água, nós temos o oxigênio dissolvido, que é necessário para os organismos aeróbicos, não é? Mas tem alguns parâmetros, geralmente 9,2 miligramas litros na temperatura de 20 graus. Os valores acima disso podem indicar a presença de algas, quantidades menores, matéria orgânica, ou seja, esgoto, principalmente o esgoto doméstico, tá? O oxigênio dissolvido ao redor de 4 a 5 miligramas, os peixes mais exigentes já começam a morrer. Por volta de 2 miligramas, a vida aquática, os peixes todos estão mortos. Tá? 0 miligramas significa praticamente a morte de um rio, não é? E não é tão difícil de acontecer, nós temos aí vários exemplos ao redor do mundo. Tá? A questão da matéria orgânica, que é uma das principais poluições da água, tá, galera? Pura química, tá? Porque ela consome o oxigênio dissolvido, não é? Os micro-organismos, nesses processos metabólicos, tá?
no momento da utilização e da estabilização da matéria orgânica, tem tudo a ver com o oxigênio dissolvido, né? Aí nós temos as metodologias de quantificação, que é o carbono orgânico total, o COT, a demanda bioquímica de oxigênio, vocês vão ouvir bastante falar nessas nossas 4 capítulos de química da água, o DBO, e a demanda química de oxigênio, que é o DQO. A demanda bioquímica de oxigênio. Vocês podem ver aqui embaixo que eu também coloquei uma observação muito útil para vocês consultarem quando necessário, certo? O DBO padrão, que nós chamamos o DBO 5, tá? Que são 5 análises realizadas a 20 graus centígrados em laboratório, tá? Para observar as amostras durante 5 dias, tá? E a demanda química de oxigênio, que mede o consumo ocorrido durante a oxigenação da matéria orgânica. Matéria orgânica, eu já falei para vocês, na maioria das vezes é o quê? São esgotos, efluentes domésticos. Nessa questão do DBO5, que são as análises feitas a 20 graus, durante 5 dias seguidos, ela é um indicador importante, mas existem algumas discordâncias e algumas discussões, e eu concordo com essas discordâncias e discussões, porque nada consegue igualar o ambiente natural de onde está ocorrendo eventual fenômeno. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui o Rio Passo Fundo, não é? Que está numa condição lamentável. Hoje o Rio Passo Fundo, na maioria dos dias, está na classe 4, tá? Na classe numa classe assim, na classe 2, aliás. 2 ou 4, não me lembro, já nós vamos ver. Numa condição lamentável, um rio quase morto, tá? Como é que você vai reproduzir aquela condição do Rio Passo Fundo no laboratório? Não vai, não é? Então o DBO a 20 graus, DBO5 a 20 graus centígrados, durante 5 dias, ele vai dar um indicativo que nunca vai ser igual ou idêntico à realidade, não é? Nós temos a eutrofização, que é o aparecimento e a ocorrência de algas nos cursos de água, tá? Que é o quê? Que é pela presença de nutrientes. Nutrientes é o quê? É esgoto sempre, galera. A maioria das vezes esgotos, entendeu? Matérias orgânicas indesejáveis. Nas cidades de vocês devem ter grandes problemas relativos a isso nos corpos hídricos, nas cansas, na sanga, nos riachos. Eu tenho aí 2, 3 alunos realizando o TCC2 em cima desse tema. O esgoto doméstico, tá, galera? Basicamente é o quê? São sólidos totais suspensos. Estou dando aqui alguns parâmetros, mostrando para vocês alguns parâmetros, que é 1.100 miligramas por litro. Os sólidos suspensos, 400 miligramas por litro, DBO, DQO, o nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo é um problema muito grave nos efluentes. Quando nós temos a presença acima da média de nitrogênio e fósforo, é grave o problema, não só no tratamento de água, tá? Mas no tratamento dos efluentes industriais, no tratamento do churume de aterros sanitários, né? No tratamento do esgoto doméstico das cidades, nitrogênio e fósforo é um agravante muito sério. Óleos, graxas, coliformes fecais. Quando vocês lerem algum laudo, onde está escrito, um laudo só qualitativo, não precisa ser nem quantitativo, qualitativo, está mostrando lá, presença de nitrogênio, presença de nitritos, é porque a água está imprópria para consumo. Quem tem poço artesiano deve fazer uma análise logo. Apareceu nitrito e nitrato, meus queridos, tem que tratar. Certo?
Nós temos aqui alguns parâmetros de lavandaria industrial, efluente, coqueria, que são dois processos químicos industriais para vocês terem como exemplo. Nós temos aqui de forma bem clara como se procede, como acontecem, de que forma os poluentes atingem o corpo hídrico. Tá? Tentem imaginar os rios, os riachos que existem onde vocês moram. Nós temos, primeiro, uma poluição pontual. O que é uma poluição pontual? Tá? Na minha posição, na minha forma de ver, é a mais fácil de tratar. Por quê? Porque é uma descarga de poluentes concentrada num ponto do corpo receptor. O corpo receptor é o riacho, a sangue, o rio. É mais fácil de resolver. Geralmente, é uma descarga pontual de um esgoto doméstico coletada em um bairro, numa cidade, ou de uma indústria, certo? Ou seja, é bem conhecida a fonte poluidora e dá para atacar, dá para resolver de forma mais fácil. Agora, quando a poluição é difusa, distribuída ao longo do corpo hídrico, aí já é mais difícil. Por quê? Vou dar o exemplo do Rio Passo Fundo, nessa faixa que atravessa toda a nossa cidade. É uma poluição difusa, ou seja, provocada por milhares de economias, ou seja, milhares de casas, certo? E, de repente, pequenas indústrias que lançam os seus poluentes no Rio Passo Fundo. Essa poluição difusa é mais difícil de atacar, mais difícil de resolver, galera. Vamos direto agora para a classificação dos recursos hídricos, tá? Certo? O Rio Passo Fundo, nós temos ele na classe 4, cara, que é uma das principais classes. Nesse slide, de forma específica, eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? E, William, começa com você, querido. Classe especial, que é a melhor classe que nós temos de água. Gerard. Classe especial. Abastecimento para consumo humano, com desinfecção, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, preservação dos ambientes aquáticos em unidade de conservação de proteção integral. É o melhor dos mundos, viu, galera? Pode ser de um bom poço artesiano, tá? Pode ser de um bom poço artesiano ou um daqueles raros riachos límpidos que nós ainda temos por aí. Jean, classe 1. Abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado. Proteção das comunidades aquáticas. Recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e frutas que se desenvolvem rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção da película. Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. É uma água de boa qualidade, galera. Seria tipo assim, um poço artesiano levemente contaminado, tá? Daí seria clorado e já estaria em condições. Ou um curso de água, tá? Onde não tenha uma contaminação grave por coliformes fecais, por exemplo. Tá? Seria mais ou menos essa classe 1. Classe 2, Rafael? Classe 2. Abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. Proteção das comunidades aquáticas. Recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. Aquicultura e atividade de pesca. Vamos, assim, exemplificar e vocês vão entender. Aqueles rios que é onde nós podemos nadar, tá?
Vamos falar de Porto Alegre, vocês devem ler, principalmente no verão, as notícias. A Praia do Lami está em condições de balneabilidade. Está com classe 2, tá bem, galera? Classe 3, Nicanor. Classe 3. Abastecimento para o consumo humano. Após tratamento convencional avançado. Irrigação de culturas, árvores, cerealíferas e forrageiras. Pesca amadora, recreação de contato secundário e sedentação de animais. Beleza, olha só, galera. Essa classe aí, a classe 3, é praticamente o Rio Passo Fundo. E é boa parte da água, por exemplo, que é tratada na nossa cidade. Não é? Nós não temos condições de realizar as visitas técnicas, mas eu sempre levo meus alunos de Química do primeiro ano para várias visitas. Uma delas sempre é na Corsan, para que vocês entendam de forma razoável como funciona essa questão do tratamento da água potável. Tá? Vamos ver se o equipamentozinho lá do nosso laboratório estiver disponível, tá? Nós vamos realizar uma prática em setembro para vocês entenderem principalmente a questão da precipitação e o uso do sulfato de alumínio. Galera, vocês entenderam esse primeiro capítulozinho aí de caracterização de fluentes, que vai fazer parte dos 4 capítulos da Química da Água? Querem realizar alguma pergunta específica? Lembrando que esse material vai estar à disposição no AVA. William? Fala. Entendeu? Ah, não, tu estava jantando. Gero, Nicanor, Rafael, Lucas. Tudo certo. Tudo certo? Maravilha, galera. Maravilha. Hoje nós vamos abordar mais um assunto legal que tem tudo a ver com as engenharias, galera, e tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tem tudo a ver com as cidades, com o mundo, com as nossas casas, com os nossos equipamentos, que é a corrosão de materiais. Quem ou qual de vocês, mesmo com a pouca idade, jovens como vocês são, que já não observaram dezenas de vezes objetos enferrujando ou enferrujados? Estou certo ou não estou? Pois é um problema sério nas engenharias. Tá? Na civil, nós temos o problema, né, de corrosão de materiais construtivos. Na engenharia mecânica, o problema de corrosão nas peças, não é? E nos equipamentos. Na engenharia elétrica, a corrosão, por exemplo, das linhas de transmissão e de equipamentos. Na engenharia de produção, a corrosão de materiais e equipamentos utilizados nos processos industriais, nas indústrias e no comércio, onde o nosso engenheiro de produção atua. Tá? Então, agora, até o final da primeira parte da nossa aula, até mais ou menos 21 horas, porém um pouco antes, nós vamos tratar dessa aula que nós montamos de corrosão de materiais. E na segunda parte, porque essa abordagem, essa matéria, tá? Esse assunto é muito importante, vocês vão tratar daí no AVA com mais fundamentos de corrosão de materiais, de forma também ampla, para que vocês tenham um conhecimento bem razoável, não é? Já uma base bem firme quanto a isso, para que vocês enfrentem aí o restante das engenharias, galera. Vamos lá.
pouquinho. Quem é que lembra da aula de NOx da química do 2º grau, galera? Não, né? Bem capaz de lembrar, professor. Nadinha? Tranquilo. Nada. Nós vamos ter uma aula de NOx, mas mais adiante, hoje não. Agora, a corrosão, viu, galera? Modéstia à parte, todas as aulas que nós estamos tendo são muito importantes para vocês. Agora, essa é uma que abrange de forma muito forte, as 4 engenharias. Tá? Certo? A corrosão é terrível. Por exemplo, quando vocês pensam em corrosão, não é? Qual é a imagem que vem para vocês? É a ferrugem, estou certo? E realmente esse processo de oxidação formados por ferro é considerado, obviamente, um processo corrosivo, né? Nesses casos, o que acontece? Vocês identificam a corrosão porque o ferro anteriormente possuía uma aparência metálica. E qual é a coloração que ele começa a ter quando inicia a corrosão, galera? Me ajudem aí. Qual é a cor da corrosão, galera? Marrom avermelhado? Assim? Exatamente, exatamente. Então, vocês já percebem por isso aí, não é? Aí, aquele material original, na verdade, passa a não mais existir. Mesmo que ele ainda continue resistente, tá? Quando a corrosão começa a atacar, o material original começa físico e quimicamente a se modificar. Tá? Portanto, a corrosão é um processo abrangente, que ataca materiais metálicos, não é? Causando uma perda enorme. Vocês vão ver mais adiante. Tá bom? Opa, esqueci aqui de colocar o slide. Então, vamos lá, galera. Na verdade, esse capítulo, tá? Além de ser química pura, tem muito a ver com ciências dos materiais, tá? Galera, olha só. Qualquer tipo de deterioração dos metais, obviamente não se aplicando a materiais não metálicos, é corrosão, certo? Essas degradações sofridas pelos materiais e suas modificações através das propriedades e da reação com o meio ambiente induz e produz a corrosão, tá? Então, eu quero que vocês, acompanhando a aula, na cabecinha de vocês, raciocinando, vão imaginando, tá? Vão imaginando muitos materiais que vocês já tiveram contato com a corrosão. Na verdade, a corrosão, ela apura, apressa, tá? Os ciclos dos metais. Não é? Porque nós temos o quê? Um metal que é submetido à corrosão, certo? Ele vai para a indústria da reciclagem, volta a ser o metal que nós conhecemos. Hoje, com as modernas tecnologias das aciarias, como vocês viram lá naquele capítulo de química do ferro e aço, altos fornos, tecnologia do aço, não vai nada fora, material metálico ele é recuperado. Não é? E nós temos alguns conceitos de corrosão bem específicos, que é a química, a eletroquímica e a eletrolítica. Tá? Eu quero mostrar uma, antes de nós chegarmos nas pilhas, tá? Que, na verdade, toda corrosão ela tem tudo a ver com as pilhas. Quero mostrar... Não, vou mostrar mais tarde para quando vocês tiverem um entendimento um pouquinho maior. Daqui a alguns slides, tá? Corrosão eletroquímica, galera, tá? Ó, corrosão eletroquímica. Ou seja, envolve
reações de oxidorredução, certo? Ou seja, os metais se transformam em óxido e em outros compostos. Quando acontece a corrosão eletroquímica, tá? Quer dizer que aconteceu o quê? O metal se oxidou. Quando o metal se oxida, ele perde elétrons. Tá? Por exemplo, uma espécie química como o oxigênio. Tá? Quando ele sofre uma redução, ele ganha elétron e causa a oxidação do metal. Tá, galera? Isso aí, nós vamos ter uma aulinha de oxidorredução específica para vocês relembrarem. Na verdade, galera, se nós tirarmos assim, ó, exceção do ouro, exceção da platina, tá? Todos os metais sofrem corrosão. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de um tipo de corrosão muito interessante e que é comum na prataria, para vocês lembrarem, é bem legal, tá? Agora, em determinados metais, a corrosão ela é um pouco menos violenta, um pouco menos agressiva, tá? Por quê? Porque alguns compostos protegem, tá? E nós vamos aqui mostrar para vocês, nessa equação química, tá? O sulfeto de prata agindo como protetor da oxidação da prata, galera. Certo? Quem é que já viu em casa? Eu acho que quase todos vocês têm algum objeto de prata em casa, seja uma joia ou um metal, um garfo, uma faca, tá? Quem é que já viu uma prata escurecida? Me falem aí. Uma joia ou algum outro objeto na casa de vocês. Ela fica brevemente, assim, levemente escurecida, e aí a mãe, o pai de vocês, a namorada, seja o que for, vão lá, fazem um polimento e a prata volta ao normal. Já vi. É meio Já escuro. viram, né? É muito normal. O que acontece, galera? Isso aí é a formação de uma películazinha, tá? Que forma o sulfeto de prata, tá? O oxigênio, tá? O gás oxigênio em contato com a prata. Vocês estão vendo aqui a equação, galera? Tá? Quem foi na aula prática lembra que nós desenhamos no quadro negro aquela reação que ocorreu na separação da prata. Quem foi deve lembrar. Nós temos aqui o cationzinho, tá? A prata. Tá bom? Temos aqui o oxigênio. Temos aqui a moléculazinha de enxofre, galera. O que acontece? O que acontece com o aparecimento de alguma umidade? Tá? As moléculas de prata vão se ligar às moléculas de enxofre. Nós temos aqui nessa equação prata. Nós temos a presença do oxigênio, do gás oxigênio, O2. Nós temos a presença do enxofre. Nós temos a presença do hidrogênio. A reação que acontece natural é o sulfeto de prata formar com a prata, certo? Essa proteção que nós chamamos do sulfeto de prata, que é aquela camadinha escura. Tá? No restante da reação, nós temos aqui a formação de água. Nós temos aqui a molequinha de hidrogênio, duas molequinhas aqui de oxigênio, né? O H mais O2, nós temos o quê? O H2O.
a água sendo formada na reação e a peliculazinha de sulfeto de prata, aquela camadinha escura, protegendo, na verdade, a prata. Aí o pai, a mãe e o namorado vai lá com algum materialzinho, não é? Fazem a fricção, o polimento e volta tudo ao normal. Vamos ver como é que está o balanceamento aqui. Acompanhem e falem comigo. Quantas moléculas de prata, galera? 4. Quantas moléculas de prata? 4. 4. Quantas moléculas de oxigênio? 2. 2. Quantas moléculas de oxigênio? 1. 2. 1 vezes 2, 2. Quantas moléculas de enxofre? 2. Moléculas de enxofre? 2. 1, galera. Aqui é a carga, tá? Quantas moléculas de enxofre? 1. Tudo balanceado. Quantas molequinhas de hidrogênio? 4. Quantas molequinhas de hidrogênio? 4. Beleza, está balanceada a equação. Olha só, gente. Como que acontece a ferrugem, galera? Tá? Antes, deixa eu contar uma historinha bem rápida para vocês, que depois eu vou mostrar lá no videozinho bem rápido. A ferrugem, como eu falei anteriormente, hoje é um pouco menos, já foi muito mais. Ela causa um prejuízo absurdo nas indústrias e nas instalações ao redor do mundo. Absurdo. Tá? Em muitas dessas instalações, por exemplo, gasoduto, oleoduto, nos trilhos de trens dos metrôs, existe algo que se chama de proteção com metal de sacrifício. Vocês vão entender depois direitinho como funciona isso, tá? Que são materiais, tá? Interligados de forma a formar uma pilha, cátodo, ânodo, certo? Por exemplo, no caso específico de um gasoduto, de um oleoduto, de um trilho de metrô, esse metal de sacrifício, através dessas instalações especiais, e depois eu vou explicar para vocês, daí no videozinho eu vou parando, vou explicando, o metal de sacrifício ele é corroído, protegendo as instalações dos gasodutos, protegendo as instalações dos oleodutos, protegendo as instalações dos trilhos dos metrôs. Tá? Porque senão o prejuízo é terrível, né, galera? Certo? O que acontece com a corrosão? Tá? O ferro, que vai formar a ferrugem, nós temos aqui os íons, tá? Ferro 2. O que acontece, galera? O ferro, os íons do ferro, sempre tem a tendência de migrar para a região do ânodo, que é o polo negativo. E vocês vão entender melhor daqui a pouco. Tá? E os ânions, aqui nós temos a hidroxila, tá? Que é o polo negativo, migram para o polo positivo, que é a região catódica. Quando isso acontece, nós temos a formação do hidróxido ferroso, tá? Certo? Que está aqui representado pela molécula do ferro, uma hidroxila, e
esse 2 aqui, que na verdade tá representando a carga do ferro, tá? Ó, ferro 2+, tá? Ferro, a hidroxila vem aqui, entre parênteses, e o 2 representado dessa forma, tá? E aqui a equação para que vocês entendam de forma perfeita, galera. Olha aqui. Temos o ferro 2, me acompanhem, por favor, porque eu quero que vocês entendam, compreendam. Temos o ferro 2 sólido, tá, galera? O que necessita para que um pedaço de ferro enferruje? Falem aí, galera, vamos interagir. Oxigênio? Oxigênio e o que mais? Hidrogênio? E uma umidadezinha, né, galera? Hidrogênio também, oxigênio, tá certo? Tá bom? Olha só, o que aconteceu? Prestem atenção. Ferro, tá aqui o ferrinho, se ligou. Nós temos duas moléculas aqui de OH-, duas hidroxilas, tá? O ferro vai se transformar em o quê? Em hidróxido de ferro 3, ou hidróxido ferroso. Aqui a formulazinha. Tá? Entenderam aqui a mecânica, galera? O ferro é louco. O ferro, o ferro, tá? O íon de ferro, é louquinho pelas hidroxilas. Quando acontece a condição, a atmosfera ideal, eles vão casar, eles vão se ligar, galera. Correto? Entenderam? Formando o quê? A ferrugem, como vocês conhecem. Tá? Mas agora eu quero que vocês conheçam, antes de nós partirmos para a corrosão eletrolítica, eu quero que vocês conheçam o metal de sacrifício. E eu vou mostrar para vocês e explicar. Aqui não rola, então. Vou explicar para vocês com bastante ênfase, vocês vão entender direitinho. Por favor. Um pouquinho que nós já vamos achar. Aqui está. Está em inglês, mas vocês já devem entender um pouquinho de inglês e eu vou explicando para vocês. Vamos lá. Estão enxergando aqui, galera? Sim. Sim. Maravilha. Isso aqui, então, o quê? É uma prevenção de corrosão catódica, tá? Em linhas. Vocês vão ver agora. Vocês estão ouvindo ou não? Acho que não, né? Não. Gas transmission pipelines. Ouvindo? Sim.
are the safest form of transportation in the United States. The safe operation of Spectra Energy's natural gas transmission pipeline systems is attributed to its design and robust ongoing maintenance procedures. Part of these comprehensive procedures includes safeguards against corrosion. Corrosion occurs all around us on a daily basis. It is nature's slow reaction to metal, which causes it to rust and deteriorate over time. However, with proper material selection, construction techniques, and maintenance practices, corrosion can be prevented. In this example, a piece of bare metal is buried in the ground and comes into direct contact with the soil. As a result, a naturally occurring electric current flows from the metal into the surrounding soil, causing corrosion. A very effective method of preventing this natural occurrence involves a two-step process, which Spectra Energy uses in its pipeline projects. First, the pipe is covered with a coating material known as fusion bonded epoxy, or FBE. FBE is a state-of-the-art coating formulation with proven effectiveness as a corrosion-resistant coating. Secondly, after installation, the FBE-coated pipeline is further protected from corrosion through a supplemental process called cathodic protection. In the cathodic protection process, the flow of any naturally occurring electric current from the pipe to the surrounding soil is stopped. The electrical current flow is reversed and subsequently flows to the pipe. The redirection of the electric current from the pipe that we're protecting, called the cathode, to what we are sacrificing on purpose, called papel do cátodo, vocês estão vendo? Que seria o gasoduto. Anodes, wards off nature's ability to create corrosion in the pipe. In this process, a type of system called ground beds are placed adjacent to the pipeline. A power supply induces a low-voltage DC charge through the... Que ficam, na verdade, ligados a retificador, tá? Estão compreendendo, galera? Alô? Ground beds and into the soil. These electrical charges introduce... O que acontece, gente? Prestem atenção, tá? Certo? Esse retificador, tá? Com a parte negativa, que é o gasoduto, certo? E a positiva, tá? Que é a linha que serve de metal de sacrifício. At strategic points along the pipeline force the anodes to deteriorate instead of the pipeline. The electric current used in this process is similar to that generated by a flashlight battery and is harmless to humans, animals, and the surrounding environment. Operating under federal regulations and Spectra Energy's own rigorous procedures, the effectiveness of the cathodic protection system is tested regularly, and the anodes are replaced if necessary by Spectra Energy's qualified maintenance team. The combination of state-of-the-art coating, a cathodic protection system, and our operating procedures results in a pipeline that's highly resistant to corrosion. Spectra Energy's corrosion prevention processes help preserve the integrity of our pipelines throughout their life cycles, enabling our facilities to deliver safe, reliable supplies of natural gas. De pouco em pouco tempo, seria prejuízo terrível. Tá? Vocês entenderam como funciona a proteção catódica, galera, com metal de sacrifício? Tá? As correntes... Pode falar, William. Em vez de oxidar o metal, tu oxida o outro, tu força o outro, daí tu vai lá e troca. Vamos, a grosso modo, tá, galera? Vamos imaginar, tá? Claro que depende da instalação e depende do tamanho e o que nós vamos proteger. Mas vamos falar grosseiramente para vocês entenderem. Eu quero proteger minhas linhas de trem do metrô. Eu vou lá e coloco um bloco de determinado metal lá, de 50 quilos que seja, certo? Faço a pilha cátodo ânodo, certo? Negativo no trilho de trem, positivo no metal que está enterrado. Beleza, vou lá daqui um ano, troco o metal que está corroído. Qual é que é o mais vantajoso? Trocar o trilho do trem ou o metal? Ou o bloco de metal? Bloco de metal. Óbvio, né, galera? Então, vocês que são engenheiros e que podem trabalhar em todas as engenharias e enfrentar uma situação parecida
parecida com essa, obviamente tem que estar por dentro disso e hoje vocês vão para casa com certeza sabendo. Galera, a corrosão eletrolítica, deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Que acontece o quê? Por aplicação de corrente elétrica. Isso é muito comum nas tubulações que nós estávamos vendo antes, tá? De petróleo, por exemplo. Certo? Não está Agora é para aparecer o slide? Tá, obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Isso aí. Agora estão vendo, né? A corrosão eletrolítica é muito comum nos oleodutos, nos postos de combustíveis, tá? Certo? Geralmente provocado por falha nos isolamentos. Não é? E, galera, assim, ó, nós estamos falando de metal, disso, daquilo, mas tudo isso é pura química. Pura química. É a movimentação dos elétrons. Né? Movimentação dos elétrons. Agora, para que nós não falamos sozinho e para interagir, vamos começar pelo William. William, você vai ler esse slide. Problemas originados pela corrosão. Bora lá. Problemas originados por corrosão. Resistência mecânica. Propriedade que depende fortemente da estrutura. Só um pouquinho. Tu vai falando e eu vou fazendo os comentários. É bem óbvio, né, galera? Por exemplo, imagina uma estrutura de um prédio ser atingido por corrosão, né? Vai enfraquecer, pode cair o edifício. Vai lá. Elasticidade. Propriedade intrínseca do material e depende de dois parâmetros: rigidez das ligações atômicas e densidade das ligações. Pura ciência dos materiais. Nós vamos ter que abordar com vocês, nem que seja num sábado, estou falando sério, as ciências dos materiais e as propriedades elásticas, mecânicas, elétricas, porque nós temos muitas abordagens para fazer. Tá? Qual é que é a outra propriedade duramente atingida, William? A ductilidade. Propriedade do que é dúctil, ou seja, do que é flexível, elástico, maleável. Reduzir a fio sem se quebrar, que se pode distender sem romper. Ou seja, um fio, tá? O material para se tornar fio, para se transformar num fio, ele precisa ser dúctil. Ductibilidade é a propriedade do material poder se transformar em fios. Tá? Um fio enferrujado começa a perder a sua ductibilidade e pode se romper mais facilmente. Galera, aqui, ó, essa célula de corrosão bimetálica, na verdade, é o que nós já mostramos anteriormente. Olha aqui. Olha à direita de vocês, tá? O ânodo. Tá? Olha o ânodozinho aqui sendo corroído. Estão vendo, galera? Tá? O cátodo inteirinho. A outra pilhazinha aqui, tá? Na verdade, na área anódica, aonde se processa a corrosão e ocorrem as reações de oxidação, essa principal passagem de metal da forma reduzida para a forma iônica. O que é forma iônica, galera? Lembra de cátions e ânions? Qualquer forma iônica vai ter em sua composição cátions e ânions. Ou seja, os íons. Estão lembrando da aula que vocês tiveram, galera? Foi recente. Tá bom? Não se esqueçam disso. Reação na área anódica. As atmosferas e seus efeitos, tá? Elas podem ser muito degradantes. Muito degradantes. E aqui eu faço uma observação já de cara para vocês. De cara. Tá? Que os aços inoxidáveis,
eles não são inatacáveis. Se você pegar um material e todo dia lavar com cloro, todo dia lavar com cloro, o aço inoxidável vai começar a ceder, tá bom? Agora o Dorothy vai ler este slide. Vamos lá, Dorothy. Atmosferas e seus efeitos. Atmosfera industrial. Principal característica, contaminação por compostos de enxofre. Dióxido de enxofre, que é na atmosfera, tá, galera? Inclusive, é um poluente muito ruim da água. Por isso que, por exemplo, já que nós estamos também tratando da química da água nas 4 aulas, não é? É sempre recomendável, nas cidades grandes, os 2 primeiros milímetros da água da chuva serem descartados. Amônia, sólidos particulados. Só um pouquinho sobre a amônia, galera. Tá? Sobre a amônia. Os engenheiros, por exemplo, mecânicos, que vão ser responsáveis pelas caldeiras. A amônia é um problema grave nas caldeiras. Manda. Atmosfera marinha. Principal característica, contaminação por partículas salinas de cloreto de sódio. Outros elementos presentes são os íons potássio, de potássio, magnésio, cálcio, que são altamente higroscópicos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Podem conversar lá com os pais e vocês vão lembrar. Eu lembro que quando ia de carro para a praia com meus filhos, na volta eu levava para jatear. Hoje é difícil vocês enxergarem um automóvel fabricado de 15, 20 anos para cá enferrujado, principalmente 10, 15 anos para cá. Eles são produzidos com materiais que dificilmente se oxidam. Mas os automóveis até a década de 90, tu ia na praia, você tinha que passar um jato de areia, senão já começava a ferrugem. Ninguém comprava carro de quem morava na praia, gente, quem enferrujava. Por quê? Por causa da atmosfera marítima. E agora nós vamos falar da velocidade dos ventos. Tá? O que acontece com a velocidade dos ventos? Esse slide eu mesmo vou falar. Uma cidade que está lá a 50 quilômetros do mar tem muito maior facilidade de enferrujar a sua estrutura de metal da janela, das cercas, não é? De todos os materiais metálicos utilizados nos materiais construtivos utilizados na construção, seja ela qual for, porque os ventos, a velocidade dos ventos, carregam a névoa marinha. A névoa marinha contém o quê? Todos esses elementos que nós já falamos, além do cloreto de sódio, e que podem causar a oxidação. Captaram por que a velocidade dos ventos pode aumentar a velocidade da corrosão? Por essa causa. Chegamos ao... Nicanor não leu ainda. Nica, vai aí, águas naturais. Águas naturais, rios, lagos e subsolo. Estas águas contêm sais minerais, eventualmente ácidos ou bases, resíduos industriais, bactérias, poluentes diversos e gases dissolvidos. O eletrolito constitui-se principalmente da água com sais dissolvidos. Galera, olha só, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Os eletrólitos são, na verdade, os sais minerais presentes na água. Os cloretos, o sódio, o magnésio, os carbonatos, tá? Que são, para a vida humana, essencial. Tanto é que quando a gente faz o soro lá no hospital, os soros são ricos em eletrólitos, tá bom? Agora, na questão da ferrugem, esses sais dissolvidos, principalmente o cloreto de sódio, eles são indutores da corrosão.
aqui algumas fotos da atmosférica, os bits de duto de Caldeiras, a atmosférica aqui, um campinho, não é? Corrosão por amônia. E agora nós vamos para o nosso amigo Rafael, que vai falar sobre as películas. Mas essas películas aqui, como vocês vão ficar com material, vocês vão ler depois, porque eu quero que vocês conheçam os óxidos protetores e os óxidos não protetores, porque no momento da leitura deles, vocês já vão lembrando os símbolos químicos dos materiais, que vocês também têm que ter um conhecimento razoável, né, galera? Certo? Rafael, óxido protetores. O que é esse cara aqui? Ué, onde é que foi o Rafael? Jean. Ô, galera. Jean. Estão fugindo ou não estão aí? Rafael, Nicanor, Jean. Fala, professor. Vamos. Quem é que vai ler aqui os óxidos? É o berílio? Isso. Óxido protetor. E esse aqui? Cobre? Esse? Alumínio? Isso. Isso aí não sei. Silício? Esse? Cromo? Esse? Manganês. Este? Ferro? Os colegas podem ajudar. Este aqui? Ferro? Isso. Cobalto? Níquel? Isto. Pegue a tabela periódica. Paládio. Isto. Chumbo? Césio. Esses são os óxidos protetores. Os não protetores. Lítio. Sódio? Sódio. Potássio? Prata. Isto. Cádmio. Titânio. Isso. Molibdênio. Tabela periódica, galera. Onde é que tá? É ácido fluorídrico? HF? É. Eu acho que é Bem, se é ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico corrói o vidro, mas acho que não é ácido fluorídrico, Não é o não. áfnio? Isso. E o SB, o que é? Um estronço, eu acho. E o W? Tungstênio. Tungstênio é um material maravilhoso. Esse aqui é o Tântalo? Eco. Esse é mole. E aqui? Urânio. Urânio. As
perdas causadas pela corrosão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, galera. Estava jantando, professor. Tranquilo. Quem é que estava jantando? Eu, Jean. Ah, já, esfomeado. Galera, Tava travando, professor. estão me ouvindo ou não? Sim. Para mim tava travando tudo, eu tive que reiniciar o áudio. Ah, não, beleza. Olha só, uma pergunta que vale uma garrafa de uma long neck. Quem é o maior consumidor? Quem consome a maior quantidade de ferro e aço no mundo? É a China. China, beleza. Vamos ver quem mais. Ganhei a long neck? Quem? Ganhei a long neck ou não? China, não. Vamos indo. Vamos ouvir mais. China, quem mais? China e os Estados Unidos, deve ser. China e Estados Unidos. Como é que vocês falam aí até? Perderam. Erraram. Sabe quem mais? Qual é o maior consumidor de ferro e aço do mundo? Brasil? Não, é a corrosão. Ah, professor. É. Que engraçadinho. 4% do PIB mundial. Só no Brasil, todo ano, entre perdas materiais e perdas econômicas causados pela paralisação de algum sistema ou equipamento causado pela corrosão, nos causam 3 bilhões de prejuízo. Todo ano. Incrível, né, galera? Incrível. Incrível, incrível, incrível. Alguma dúvida, gente? O Jean aqui dando... Agora eu já li o recado, já. Estava comendo um sanduba? Uma torrada? Sim, mas tu não podia esperar teu intervalo ou morto de fome? Ah, tá louco, o intervalo demora demais. Não, já estamos chegando. William, tá tudo bem? Jean, Nicanor, Lucas, Gerrit, Rafael. Tá tudo tranquilo? Desde o início da aula, alguma pergunta, alguma observação? Tipo assim, professor, eu tenho ferro, né, na forma metálica já. Então, quando ele enferruja, ele vai virar óxido de ferro? Tipo isso? Óxido de ferro 3, tá? Óxido de ferro. Tipo, Ferrugem ele, é óxido de ferro, tá, William? tipo, ele tende a voltar para o estado natural dele, tipo, quando é que ele é encontrado na natureza, tipo isso? Não, na verdade, assim, ó, galera, deixa eu lembrar vocês, tá? Nós não encontramos na natureza o ferro da forma que vocês conhecem, uma barra de ferro. Estão lembrados da química da ferro e do aço? Sim, do ferro guso e tal. Isso, nós encontramos os óxidos. A hematita, não lembra? Estão lembrados? Sim. Estão lembrados, beleza, tá? O que que acontece? Muito importante, tá? Antes de terminar. William, se você pegar um pedaço de ferro de 1 quilo e colocar lá fora da tua casa, faça essa experiência. Pega uma barrinha, pesa e coloca lá para enferrujar. Quando ela enferrujou, 30, 40 dias depois, pesa de novo, tá? Se essa barra for de um peso X, depois de 60 dias, quando ela enferrujar, ela vai pesar X e mais a perninha do Y. Tá bom, William? Tá entendendo? Sim. Ela vai aumentar um pouco de peso. Depois de um outro tempo passado, tipo um ano e meio, você for pesar, ela diminuiu o peso. Compreendeste?
Sim. No início da corrosão acontece um ganho de peso, de massa. Com o correr do tempo e da corrosão, perde-se massa. Certo, William? Sim. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixando claro que qualquer tipo de ferro, enferrujado ou não, vai lá para a passearia da Gerdau, ali na Grande Porto Alegre, onde eles utilizam só sucata, e se transforma em matéria-prima de novo, porque através dos processos eles conseguem separar as impurezas. Às 9 horas, daqui 19 minutos, todos no AVA. Vou lá deixar os fundamentos da corrosão, mais um material de corrosão, para vocês ficarem afiados, tá? Na química da corrosão. Até daqui a pouco, galera.